compartilhar com você essa noite um pouco dessa palavra de Deus. Nos fala aqui em Isaías capítulo 5, no versículo 20. Essa palavra ela fala justamente da inversão de valores. E é justamente o que nós mais temos visto no dia de hoje. Todas as vezes que você vê essa palavra ai, iniciando alguma coisa, está trazendo uma ideia de juízo. O profeta aqui, ele libera essa lamentação, essa palavra profética de juízo para aqueles que invertem a ordem das coisas, invertem os valores das coisas. Observe que ele vai citar aqui uma série de coisas que nada combinam. Por exemplo, ele diz, olha, ai daqueles que chamam o bem mal e o mal bem. O bem não tem nada a ver com o mal e o mal não tem nada a ver com o bem. Ai daqueles que chamam as trevas de luz e a luz de trevas. A Bíblia diz que a luz não tem comunhão nenhuma com as trevas. Então, é uma coisa que não tem nada a ver com o outro. E ele vai dizer mais, ai daqueles que fazem o amargo doce e o doce amargo. São coisas que estão nos extremos. E aí, existem muitas pessoas que, às vezes, até diz que gosta da luz, gosta do doce. Se eu falar, se você quer algo aqui amargo ou doce, você vai falar, eu quero doce. Só que às vezes a gente está dizendo uma coisa e praticando outra. E aí a palavra de Deus vem dizendo, olha, ai daqueles que invertem as coisas. E eu quero falar para você uma coisa, irmãos, o errado sempre vai ser errado, por mais que todo mundo esteja fazendo. E o certo sempre vai ser certo, por mais que não esteja ninguém fazendo. Por que eu estou falando para você isso? Porque nos dias de hoje, o diabo tem conseguido inverter as coisas a tal ponto que a palavra de Deus se passa por absurdo. Quando você fala certas coisas da Bíblia para alguém nos tempos de hoje, parece absurdo. Por quê? Porque o diabo conseguiu quebrar os valores, desfazer alguns valores, a tal ponto que parece que a Bíblia é um livro antiquado. Quando você fala para um jovem hoje, fala assim, espera o seu casamento para você se relacionar sexualmente com uma pessoa. Na hora isso, não pastor, o que é isso? Por quê? Porque os valores foram invertidos. Mas sempre que você inverte uma ordem de algo que tem que ser seguido, o resultado será diferente. Vou dizer novamente, sempre que você inverte uma ordem de algo que deve ser cumprido aquilo, se você inverter a ordem, o resultado será diferente. Se você é uma pessoa que hoje está vivendo algo, quebrando alguns princípios, alguns valores de família, da palavra de Deus, não espere um bom resultado na sua vida. Falando de família, que é o ponto que a gente mais lida dentro de igreja, problemas com família. A gente fala para um jovem, por exemplo, diz assim, jovem, espera o tempo de Deus, faz as coisas no Senhor. Mas não. O que acontece? Vem uma gravidez precoce, atrapalha tudo. Casamento mal estruturado, tem que casar de repente sem se preparar, ou às vezes não casa, o filho cresce sem família. Por quê? Porque a ordem foi invertida, automaticamente o resultado será diferente. Eu quero falar para você que está aqui essa noite, Deus, pela sua palavra, nos diz essa noite, olha, não chame o mal de bem, não chame o bem de mal, não chame o amargo de doce, não chame o doce de amargo, não chame a luz de trevas, nem chame as trevas de luz, porque são coisas totalmente distintas uma da outra. Quando algo é feito, quebrando esses valores, automaticamente você vai viver sérias consequências na sua vida. Então, a tática mais antiga do diabo, irmãos, para quebrar os valores do nosso tempo, para mudar os valores, para inverter a ordem, é justamente levantar pessoas importantes fazendo coisas erradas. Você pode ver que todas as vezes que a sociedade quer quebrar um paradigma, eles começam a lançar artistas fazendo coisas erradas, apoiando coisas erradas. Para quê? Para quebrar na mente das pessoas que aquilo é errado. Para quebrar na mente do ser humano que aquilo é uma coisa natural, é normal. Então, as pessoas... nós temos essa visão que a aceitação do certo e do errado acontece exatamente dessa forma. O diabo trabalha exatamente assim. Você olha e diz assim, não, mas hoje todo mundo faz assim.
e os valores vão sendo mudados, a ordem vai sendo invertida, e quando se inverte a ordem, a gente vai ter um resultado com certeza muito diferente daquilo que nós esperamos. Então, esse termo, irmãos, inversão, esse termo ele é a junção de um prefixo in com a palavra versão. Inversão. Toda vez que você vê uma palavra iniciando com in, ela traz uma ideia de negação daquela versão. Por exemplo, injustiça. Está falando que não foi justo, foi injusto. Inverdade, está falando que foi mentira. Não foi verdade, foi uma inverdade. Então, essa palavra inversão, ela vem justamente para negar aquilo que é uma versão original, ou seja, inversão é uma versão falsa daquilo que deveria ser. E o diabo tem trabalhado justamente para inverter a ordem das coisas e trazer sérias consequências na sua vida. Tem muita coisa que é bom, mas você precisa aprender a esperar o tempo certo daquilo. Você precisa aprender a esperar a ordem, a cumprir a ordem certa das coisas na sua vida. Por quê? Porque se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que tem muita coisa que parece estar invertido com a nossa realidade do nosso tempo. Observe, Jesus ele ao ensinar a sua palavra, ele vai dizer muitas coisas que refletem justamente um contraste com aquilo que vivemos hoje. Ele vai dizer que o maior é aquele que é o menor. Ele vai dizer que feliz é aquele que está chorando. Ele vai dizer que melhor coisa é você dar do que você receber. Não parece estranho essas coisas? Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. Ele diz mais: aqueles que são sábios, às vezes passam-se por loucos, porque na sua sabedoria não conhecem a Deus, porque pensa que tudo o que existe é isso que está aqui. Eu consigo ver, consigo pegar, consigo ouvir, consigo me relacionar. Se eu não vejo Deus, Deus não existe. E os loucos se passam por sábios, onde aqueles que pela fé, a Bíblia diz que somos loucos, porque pela loucura da pregação, Deus salvará muitas pessoas. Então, ele diz mais que o pequeno é aquele que é grande, e o que serve é o maior de todos. Olha a quantidade de coisas que para nós parece soar uma inversão total daquilo que nós vivemos e temos como valor. Falando da igreja, as cartas ao Apocalipse, Jesus ele vai fazer uma série de citações a respeito daquelas igrejas, e a igreja que fala assim: olha, eu sou rica, ele vem e fala assim: não, você é pobre. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, onde os irmãos eram abastados, não tinha falta de nada. Se fosse nos dias de hoje, seria uma igreja que estaria toda climatizada, com poltronas, somente carro nas portas, não teria bicicleta, não teria moto, seriam pessoas bem-sucedidas. Assim a Bíblia diz que era a igreja de Laodiceia. Aí Jesus vem e fala assim: olha, você é pobre, miserável, cego e nu. Você é tão pobre que a única coisa que você tem é dinheiro. Ele vai dizer para a igreja que se dizia rica: você é pobre. E a igreja que se dizia pobre, ele vem e diz: não, você é rica no Senhor, porque você guardaste a fé, você guardaste a palavra. A igreja que fala que era viva, Sardes era aquela igreja que aparentemente os seus cultos eram cultos avivados. As pessoas ao olharem diziam: nossa, que igreja cheia de vida, que igreja cheia da graça de Deus. E ele vem e diz: não, vocês vivem de aparência, vocês estão mortos. Vocês abrem a boca e parecem vivos, mas vocês estão mortos. A igreja que dizia estar fraca, ele veio e disse: não, vocês venceram e agradaram a Deus, que foi justamente a igreja de Filadélfia, a qual nós carregamos esse nome e uma grande responsabilidade. Então uma coisa é aquilo que eu acho, outra coisa é aquilo que Deus sabe ao nosso respeito, outra coisa é aquilo que Deus olha para nós, sonda os nossos corações. Então, esses extremos a respeito de todas as áreas da nossa vida,
nos afetam muito hoje. Nós vivemos um tempo onde as pessoas são tão sábias e ao mesmo tempo tão ignorantes. É aqui onde você vê o teor das palavras do profeta Isaías, no capítulo 5, onde nós lemos. Pessoas que estão confundindo uma coisa com a outra. Então você vê que nós vivemos um tempo de pessoas cultas, pessoas sábias, formadas, mas automaticamente são pessoas ignorantes a respeito de Deus, a respeito da fé. Aí você vê essa geração de hoje, pessoas que têm tudo e parece que não tem nada, porque não está satisfeito com nada. Pessoas que conseguem ter o seu curso superior, conseguem se formar, fazer mestrado, doutorado, PhD, se formam, é uma pessoa bem sucedida, mas você vê que isso não lhe preenche ao ponto de ele não se tornar um depressivo. Irmãos, a depressão, uma das classes que mais é atingida com depressão é a classe média alta. Por quê? Não tem tudo? É aquela geração de pessoas que se olham no espelho, se contemplam e dizem: como eu sou sábio, como eu sou inteligente, como eu posso, como eu sou. Não, nós não somos nada. Quem é Deus? Ele tem essa prerrogativa de abrir a sua boca e dizer: eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão, eu sou a porta. Tudo isso Jesus pôde abrir a sua boca para dizer. Então a gente vê hoje tantas pessoas ricas e ao mesmo tempo tão pobres. Isso fala justamente dessa discrepância de que a gente vive hoje. Pessoas que estão vivendo, parecendo aquele negocinho que tem na sala do médico, né? Que mede o batimento cardíaco do coração, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Um dia você encontra ele parece ser a pessoa mais feliz do mundo, parece satisfeitíssimo com a vida. Outro dia está dizendo: quero morrer. Por quê? Pessoas ricas e ao mesmo tempo tão pobres, são pessoas que não conseguem compreender que a sua maior riqueza está no Senhor. Pessoas que estão, você olha para o seu físico, são pessoas saudáveis e ao mesmo tempo doentes. Porque as doenças do nosso tempo, irmãos, a sua maioria que tem realmente derrubado as pessoas, não é aquela que você fica de cama no hospital e o médico vem, te aplica uma injeçãozinha e você fica bom, não. A doença que mais tem destruído a vida de pessoas hoje são doenças emocionais. Nós somos a geração das doenças emocionais. E não tem tido idade não, é de criança ao idoso. Pessoas doentes emocionalmente. A tal da depressão. Isso fala dessa inversão que nós estamos vivendo hoje. E essas doenças têm atingido a nossa vida. Porque a gente está tratando muito do físico hoje em dia. As pessoas estão despertando para cuidar do seu físico. Mas mentes apodrecidas. Mentes doentes. A sua beleza não está no teu exterior, na roupa que você veste. A sua beleza está dentro de você. É aquilo que você tem dentro. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Você vê que pessoas às vezes que são lindos, mas com a cara de feio. Já viu gente assim? Agora tem uns que são feios, mas eles são tão especiais por dentro que parece que são lindos. E aí a gente vai vendo que essa geração nossa, a gente vê pessoas dizendo assim: eu amo a verdade, eu gosto da verdade. Mas é mentira, da boca para fora, porque ele gosta tanto da mentira que engana até a si mesmo. Diz que está tudo bem, todo mundo sabe que está um bagaço, não pede ajuda, é orgulhoso, sabe como é que está o interior, mas às vezes a gente vai vivendo essa vida de orgulho, enganando a si mesmo e dizendo assim: eu gosto da verdade. Não, a primeira pessoa que você deve ser muito sincera com você mesmo. Nunca engane a si mesmo. A pior maldade que você pode praticar na vida é enganar você mesmo. É você estar vivendo uma vida enganando a você mesmo. As pessoas hoje, você olha no nosso dia a dia, você vê sempre pessoas bem vestidas, bonitas, pessoas que cuidam muito bem da sua aparência, mas as suas roupas finas e as suas maquiagens não conseguem esconder.
a tristeza do seu coração, a vergonha dos seus pecados. Andam com roupas maravilhosas, mas todo mundo sabe a podridão que é a vida da pessoa. E aí a gente vai passando bem vestido, mas a nudez dos nossos pecados aparecem para as pessoas. Existe uma coisa que as suas roupas não podem cobrir isso, só a palavra de Deus vai te dar novas vestes, que é justamente essa vida interior que as pessoas precisam olhar e não ver essa discrepância daquilo que você fala para aquilo que você vive. Eu sei que todos nós erramos, mas a maioria das pessoas vivem essa vida. Gosta de uma coisa, mas pratica outra. É a palavra de Isaías: eu gosto do bem, mas eu vivo praticando o mal. Eu gosto do doce, mas eu vivo praticando aquilo que é amargo. Eu gosto da luz, mas eu vivo nas trevas. Então, que inversão é essa que você vive? Que discrepância é essa que você vive na sua vida? Que você diz que concorda com uma coisa, mas vive outra. Quantas pessoas que falam que concordam com a palavra de Deus, mas não querem praticar a sua palavra? Então nunca se investiu tanto em aparência como no nosso tempo, porque essa é justamente a geração do faz de contas. Tudo o que importa para a nossa geração é faz de conta, é aparência. Isso não pode atingir a gente como igreja, irmãos. A gente tem percebido que o mundo tem vivido assim. O que boa parte de muitas igrejas quer fazer com as pessoas é o seguinte: as pessoas vêm para a igreja, procuram a igreja, e as igrejas não querem tratar o caráter das pessoas. A palavra não é para tratar caráter, mas é para te colocar você para viver um estereótipo de crente. Se você veio para a igreja, agora você se veste como crente, você agora fala como crente, está bom demais. Não, o que importa não é se tu se veste como crente, ou se tu fala como crente apenas. Isso é importante? É. Mas o que mais importa é que o teu interior seja tratado pela palavra de Deus. É que você seja uma pessoa diferente por Deus. Porque não adianta você ser aquela pessoa bonitinha, com roupa de crente, anda de terno, engravatado, bonitinho, fala como crente. O seu linguajar é um linguajar de crente, de que crer na palavra de Deus, mas as suas práticas, você bate na esposa, você é agressivo com seus filhos, você é uma pessoa que compra e não paga. O que adianta você vestir uma roupa de crente e viver essa vida que não combina com a sua fé? É por isso que o evangelho no nosso tempo tem sido desacreditado pelas pessoas, porque a gente vive uma fé onde a maioria das pessoas pregam uma coisa para si mesmo e para os outros, mas na sua prática é aquilo que Jesus ensinou. São sepulcros caiados. O que é o sepulcros caiado? Você vai no cemitério e você vê aqueles túmulos, todos com pedras de mármores bonitos, lindos. Dá até vontade de deitá-lo em cima, de ficar ali. Mas você abre para você ver. Jesus falou que tem pessoas que são como sepulcros caiados, ornamentados por fora, mas por dentro é podridão e ossos. Como é que está o teu interior? A religião se preocupa com o exterior. Não, se veio para a igreja, primeiro tem que mudar as vestes, primeiro tem que mudar a forma de falar. Não, primeiro Deus quer mudar o teu coração, porque a mudança ela vem de dentro para fora. É impossível alguém ter um coração em Deus e viver uma vida exteriormente praticando aquilo que é errado, se vestindo indecentemente, falando palavrão, uma linguagem impura. Não, se você tem o seu interior transformado na palavra de Deus, não precisa ninguém te cobrar para que você se vista bem, para que você tape o seu corpo, mulher, para que você vista uma roupa decente, tape o seu busto. Não ande com roupas provocantes e apertadas, decotadas, como o mundo faz aí fora, para chamar atenção para o corpo e não para aquilo que você é em essência. É por isso que a grande maioria das mulheres se decepcionam com os homens, porque na hora de caçar um marido, faz que nem o açougueiro faz com a carne. Já viu o açougueiro? Eles pegam aquela carne bonitona, aquela picanhazona, corta, fica aquela carne bonita e pendura. E é assim que muitas mulheres querem achar um marido, como se fosse um pedaço de carne. E aí, casa, e o homem depois quer tratar ela como um pedaço de carne, e aí ela espana, quer separar. Você não casa com o corpo da pessoa, você casa com aquilo que está dentro. E aqui é onde está o problema. Então, você não casa com o físico apenas da pessoa. Essa é a parte mais óbvia. O que é mais importante é aquilo que está dentro, porque a pessoa, quando casa,
Aí vem a chatice da pessoa, aparecem os espinhos. Então, a gente vê que a nossa geração é essa geração de pessoas que são tão limpas por fora, mas sujas por dentro, como disse Jesus. Então, a religião, aquilo que nós fazemos para tentar transformar a vida das pessoas, não é pregar uma transformação exterior para as pessoas, mas pregar uma palavra que te muda de dentro para fora. É aquilo que Paulo disse em Romanos 12, versículo 2, é a transformação da mente. Sejam transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Uma vez que você tem a sua mente renovada, você vai conseguir mudar a sua vida exterior pela transformação da sua mente, do seu entendimento. Irmãos, não seja preciso o pastor falar para você, para com isso, muda naquilo. Você tem uma mente renovada na palavra de Deus. Você tem uma mente transformada. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então a sociedade está invertida por completo. Diante dessa visão da palavra de Deus, nunca se viveu um tempo como o nosso, um tempo de uma quantidade de divórcio muito grande, um tempo de uma geração depressiva, muitas pessoas depressivas, ansiosas, tendenciosas ao suicídio, um tempo de uma demonstração de ódio sem precedente, onde você vê pessoas matarem outros, assim de uma forma cruel. Eu vi uma reportagem uma vez de um cidadão que estava abastecendo seu carro no posto e os meliantes vieram, assaltaram ele, tomaram as suas coisas, deram-lhe um tiro, o cara ficou no chão, semi-morto. Eles pegaram o carro do cara, entraram, foram, e como se não bastasse, parece que arrependeram da maldade, que era muito pouca, e eles voltaram com o carro de ré e passaram em cima do homem. O que justifica essa nossa geração maluca, irmãos? De pessoas que perderam a noção, perderam a afeição natural com o próximo. É uma geração que não tem amor próprio, não ama nem a si mesmo, quanto mais o próximo. A inversão completa da ordem. Deus deixou as coisas funcionando tudo naturalmente. E hoje as pessoas estão totalmente invertendo, completamente, a ordem das coisas. Uma dessas inversões da sociedade, você vê, acho que essa semana parece que teve a Parada Gay em São Paulo, uma das maiores manifestações LGBT do mundo. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que tem essa preferência, né? Respeitamos você como pessoa, agora não concordamos com a sua prática. Onde que uma sociedade vai ser sustentada em cima de pessoas do mesmo sexo? Nós chegamos até aqui hoje, porque até então, nós vínhamos cumprindo uma ordem natural de Deus das coisas. E deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher. Não é deixará o homem, caçará outro homem. A palavra não diz isso. Sabe? Então, a gente vê que naturalmente as pessoas estão tirando tudo do lugar. Eu falei aqui na quarta-feira passada agora, a respeito de nós cuidarmos do nosso ser, completamente, porque você é corpo, alma e espírito. E tem muitas pessoas cuidando do corpo e esquecem que tem uma alma, emoções. Outros estão cuidando da alma emocionalmente, mas esquece que você é um ser espiritual. Você precisa estar salvo em Deus para que você esteja vivendo uma vida em comunhão com Deus. E a gente precisa ter essa harmonia, cuidando de todas essas áreas. Se você não cuidar de uma delas, você não vai conseguir viver uma plenitude de vida. Então, eu quero falar para você, para nós encerrarmos: não procure alegria longe de Deus. Você nunca vai conseguir encontrar. O filho pródigo procura achar uma alegria longe do Senhor. Ele vai, fica algum tempo, tentou, não conseguiu, voltou. Uma vez que nós conhecemos a alegria de servir a Deus, você nunca mais conseguirá encontrar uma alegria maior do que essa.
Está na presença do nosso Deus, em comunhão com Deus. Se relacione com pessoas. Seja um ser humano que se relacione com gente, não com máquina, como você vê as pessoas hoje. O dia todo dia, olhando para a tela de um smartphone e dizendo que tem muitos amigos, dizendo que se relaciona com muitas pessoas. Mentira. Você se relaciona consigo mesmo, porque quem fica dentro de um quarto, trancado, olhando para a tela de um telefone, você não tem ninguém perto de você, você está só. Você pensa que tem alguém com você. Se relacione com gente, porque se você não se relaciona com gente, no dia que você for se relacionar com pessoas e alguém frustrar você, você adoece. Por que a geração hoje é a geração que toda coisinha adoece? Depressão, suicídio. Por quê? Porque não se relacionam com gente. E na hora que se relacionam com pessoas, se frustram. Por quê? Porque não aprendeu a lidar com ser humano, com gente. É o tempo todo na frente de um aparelho. Se relacione com gente, nem que você brigue, nem que você dê um tapa na orelha de um de vez em quando, mas se relacione com gente, para você aprender a viver com gente, porque você é gente, e tem mais gente que vive com você, amém? Evite o culto a si mesmo, tá? Falei quarta-feira aqui, é o culto a si mesmo. Nós precisamos cultuar aquele que é, que era e que há de vir, sempre será nosso Senhor Deus. Então, para encerrar, Jesus ele fala em Mateus 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar, fala daquilo que vem primeiro, isso fala de ordem, tem coisa que não pode ser invertido. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso fala de uma ordem. Toda pessoa que vive buscando justamente as coisas do mundo primeiro, para depois se preocupar com a sua vida em Deus, com a sua salvação, ela está invertendo a ordem das coisas. Resultado? Frustrações. As coisas elas serão acrescentadas, disse a palavra de Deus, na sua vida. Quando você busca, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. Então, vamos procurar entender esse princípio. É na multiplicação, né? A ordem dos fatores não alteram o resultado, né? Mas na vida não é assim, irmãos. Às vezes a ordem dos fatos altera e muito os resultados na nossa vida. Amém? Vamos procurar andar nas coisas como elas realmente têm que ser, como nos orientou a palavra de Deus. Porque você pode ter certeza que a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Nós nunca andaremos enganados, em nome de Jesus.